Graça e paz, amadas, amados, sejam todos bem-vindos. Que este é o nosso canal Rompendo Limites. Estamos em mais uma oração da meia-noite. Essa oração poderosa, o qual o Senhor todos os dias tem falado conosco. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Abaixo desse vídeo tem um botão inscreva-se. Clica nele, ativa todas as notificações e vem crescer conosco na palavra do Senhor. Amém? Eu quero declarar uma palavra profética na tua vida. Deus jamais mostrará algo que Ele não tenha poder para te entregar. Todos hão de ver aquilo que o Senhor fará na tua vida. Amém? Antes eu quero selar essa palavra como uma oração. Posso orar pela tua vida? Pai querido e amado, entramos diante da tua presença para te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça, obrigada pelo teu favor, obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito. Pai, graças te damos, louvado e exaltado seja o teu nome. Retira de nós toda a incredulidade, retira de nós toda a dúvida. Coloca em nós, Paizinho, a certeza que Tu és conosco. Pai, ajuda-nos a caminhar contigo, que os nossos pés não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos caminhar junto, Pai, lado a lado, em nome de Jesus. Que a Tua paz, que o Teu amor, que a Tua graça seja conosco todos os dias. Te amamos, te louvamos, engrandecemos o Teu nome e reconhecemos que Tu és o Todo-Poderoso. Reconhecemos que sem Ti nada podemos, nada fazemos e que contigo somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Muitas vezes anunciamos a verdade, as verdades que Deus, Ele tem sobre as nossas vidas. Muitas vezes falamos do amor de Cristo para os nossos entes, para as pessoas que estão à nossa volta, mas parece que ninguém acredita, parece que não escutam a gente falando. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele foi preso e quando ele entrou em um navio, ele falou o que Deus havia revelado a ele, que aquela viagem seria muito perigosa e que haveria ali muitos danos. Lá em Atos 27, traz essa história. E o centurião dava mais crédito ao piloto do que a Paulo. Mas de repente começou uma grande tempestade e as pessoas que estavam a bordo ficaram desesperadas. E tudo isso durou muitos dias, de modo que não tinham mais esperança de salvação. Paulo lhes disse que, se tivessem ouvido, teriam evitado tudo aquilo. E mais uma vez garantiu que o anjo de Deus, ele apareceu e ele disse que nenhuma vida se perderia, mas somente o navio. Muitas coisas aconteceram porque aqueles homens não deram ouvidos ao que Paulo dissera. No entanto, quando chegaram à terra, chegaram salvos, tiveram de reconhecer que Deus era com ele. E talvez você diz assim: Renato, não estou entendendo o que você está querendo dizer. Às vezes, amados, não somos bem interpretados. Às vezes não somos ouvidos por pessoas que é da nossa convivência. Às vezes Deus nos revela, nós entramos para alertar, nós avisamos, mas parece que ninguém nos ouve. E eu quero te dizer que não fique triste quando você falar algo e não derem crédito a você. Não fiquem tristes
quando você falar algumas coisas e não te derem ouvido, te ignorarem completamente. Eu quero te dizer que Deus, Ele vai trazer aquilo que Ele usou a tua boca para que você alertasse. Eles vão ver que Deus é na tua vida. Eles vão ver porque Deus cumprirá aquilo que Ele falou. Por isso, quando você falar e as pessoas não te derem crédito, não se preocupem, não se entristeçam. Assim como Deus era na vida de Paulo, Ele também é na sua vida. Continue sonhando, continue planejando. Declare as verdades da palavra de Deus, não negocie o inegociável. Porque em breve todos vão de ver que Deus é com você, que Deus é na tua vida. Se Deus Ele mandar você abrir a boca, abra a boca sem medo. Declare sem medo. Fale sem medo. Renata, o que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar. Você precisa obedecer. Você precisa falar. Você precisa obedecer a tudo aquilo que Deus colocou na tua boca. Vá, fale, faça. Quando nós não obedecemos ao Senhor, nós estamos dizendo que é muito mais importante o reconhecimento do homem, o reconhecimento aqui da terra, do que o reconhecimento de Deus. Quando nós não obedecemos à voz do Senhor, quando nós não falamos aquilo que o Senhor colocou na nossa boca, nós estamos temendo mais o homem do que a Deus. Então, a direção que eu tenho para você nessa madrugada é: obedeça. Mova-se sobre a direção do Senhor. Confie nele. Ele não erra. Ele não mente. Com o Senhor, as coisas são verdadeiras. Olha, o homem pode te decepcionar. O homem pode mentir para você. O homem pode falar falso. O homem pode, de alguma forma, tentar te manipular para querer o que quer ou para você fazer o que ele quer, mas o Senhor não. O Senhor tem portas largas para você. O Senhor tem uma terra limpa para você caminhar. O Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer pela sua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você não quiser obedecer, se você não estiver sujeito a obedecer, se você não quiser caminhar com Ele, então Ele levantará outro. Mas aquilo que Ele tem para fazer, a obra que Ele tem para fazer, não vai ser parado porque você está em cima do muro. Porque você está com medo do homem. Se Deus mandou você fazer, vai e faça. Uma certa vez eu fui ministrar em um lugar. E quando eu cheguei naquele lugar, os meus olhos fixaram em uma mulher. E aquela mulher, ela estava com um semblante muito caído, muito triste. E ali o Senhor falou assim: levanta e abraça ela. E eu fiz: pai, eu vou abraçar. E eu falo o que para ela? O Senhor falou assim: abraça ela. E eu, dentro de mim, eu fiz: mas está na cara que ela está muito triste. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós somos imaturos na fé, a gente questiona. Mas quando nós acessamos, quando nós temos a plena convicção, quem governa a nossa vida, quem fala conosco, quem nos direciona, quem é o comandante da nossa vida, a gente sai da posição de questionador e a gente entra na posição de adorador. A gente entra na posição de apenas obedecer. Não importa o que nós iremos falar, nós queremos simplesmente obedecer. E daquele lugar, enquanto que eu questionava, o Senhor levantou outra pessoa e deu abraço naquela pessoa. E eu fiz: eita, eu ia levantar, e o Senhor falou assim: Renata, se você não se mover, se você não se posicionar, a minha obra não vai parar por causa disso. Eu levanto outra pessoa no seu lugar. E ali eu comecei a pedir perdão ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: não se cale em meio às situações. Não se cale porque você tem medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar. Simplesmente obedeça ao Senhor e deixa que o restante Ele se responsabilize. Se Deus te deu uma ordem, vai. Se Deus liberou uma palavra, vai.
Não importa o que eles vão pensar de você. O que importa é o que Deus irá pensar sobre você. E Ele te chama de filho amado, filho querido, você é ungido do Senhor. Então vai, mesmo se sentindo tão pequeno, decida hoje a obedecer. Apenas obedecer e não mais. Tudo o Senhor fará na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus reine sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua mente. E seja uma voz profética nesse lugar. Compartilha, deixa a tua curtida. Amém? E se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.